o que não é normal, aqui o Flamengo não perdia no Maracanã pela Libertadores há 5 anos. Uma vencibilidade de 27 jogos com o mandante na Libertadores. A última derrota tinha sido também por 1-0 para o Peñarol em abril de 2019, na fase de grupos, 5 anos e 5 meses. O Flamengo parece que nunca Era fez o gol no Abelão o Peñarol. técnico, né? Isso. Não era o Jorge Jesus, era o Abelão em 2019. Nesse período foram 24 vitórias e 3 empates. O Uau. Peñarol nunca teve nem gol em 5 jogos disputados, com 4 vitórias e um empate contra o Flamengo. Olha que loucura, em 82, com o time do Zico lá, o Peñarol ganhou de 1-0, ganhou de 1-0 em Montevidéu, ganhou no Rio, eliminou o Flamengo. Em 2019, também, como a gente já falou agora, e agora também, depois 0-0 em Montevidéu, e agora em 2024 perdeu. Situação nada fácil para o Tite e o Flamengo, né, Júlio? É curiosa mesmo essa estatística, porque por mais tradição que tem o Peñarol, vamos lembrar que os times brasileiros que mais vezes ganharam a Libertadores ganharam 3 vezes, são vários, e o Peñarol já ganhou 5, né? Então, assim, é uma camisa super importante, mas que há boas 3 décadas não assusta ninguém, né, no continente, porque o futebol uruguaio de clubes, claro, é muito mais fraco do que a produção de jogadores que o Uruguai tem, né? Eles não chegam a jogar muito tempo nos times grandes uruguaios, logo já saem para a Europa, muito jovens saem para a Europa e hoje em dia saem para a Europa e para o Brasil, né? Então, naturalmente, pela questão financeira, os times uruguaios têm mais problemas. O Peñarol tem muita camisa, e esse tabu aí, esses 5 jogos sem sequer sofrer um gol do Flamengo, foi justamente contra os melhores Flamengos da história, né? Lá o do Zico no começo dos anos 80, já o que se formou em 2019, que começou uma espécie de dinastia, ou de, se não uma dinastia de títulos em si, mas de muitas conquistas, de muitas contratações, enfim, de muito poderio aqui no futebol brasileiro. Esse ciclo aí que vem desde 2018, 17, por aí, até hoje e por mais tempo a ver ainda do Flamengo. Então é curioso mesmo, são essas histórias do futebol, assim, às vezes difíceis de explicar. O que não é tão difícil de explicar é o que aconteceu ontem, né, Tirone? Você estava no estádio, você também pode contar o que você viu ali, mas para a gente que viu da televisão, eu critico muito o Tite, o time e a torcida. O Tite claramente escala mal ao tirar o Léo Ortiz do time, estava sendo o melhor jogador do time. Acho que é um erro, né? O Gabigol com a tal da fibrose, né? Se o Tite chegasse para ele e falasse você vai ser titular, ele não tinha fibrose nenhuma, né? Então acho que o Tite errou diante dos desfalques. O time teve um jogo vergonhoso, não ganhava uma dividida, lento, sem nenhuma vontade, parece, de fazer o resultado. E a torcida que já estava xingando o Tite, o Pulgar, desde o primeiro tempo, né? Com todo respeito, torcedor de futebol tem que ir para torcer. Depois, no fim do jogo, se quiser reclamar, reclama. Mas tava vaiando o Pulgar, que não tinha nada a ver com a decisão do Tite de escalar o Pulgar e não o Léo Ortiz, sabe? Zagueiros muito mal, acho que torcida mal, Tite mal. Foi realmente uma noite trágica no Maracanã. Teve vaia já no intervalo. No intervalo já teve xingamento ao Tite e depois, no fim do jogo, teve xingamento, aí o estádio praticamente inteiro xingando o Tite no final. Agora, quando chega neste momento, Júlio, me parece que é difícil um casamento no futebol reatar depois que a torcida se volta claramente contra o treinador. Claro, ainda tem o jogo de volta, ainda tem a Copa do Brasil, tem muita coisa, mas já dá para dizer nesse momento que a passagem do Tite tem sido muito irregular e até aqui decepcionante. Todo mundo imaginava que o Flamengo tivesse em melhores situações, embora esteja ainda nas 3 competições. Vou te pedir para você responder, mas vamos ouvir o vídeo com as vaias do Tite e o vídeo também do Tite falando na coletiva. Tá aí, então, isso aí teve no intervalo um pouco e teve no final do jogo, teve muito. Mas queria te ouvir. Vamos ouvir o Tite, o que ele falou sobre as vaias antes?
Claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter, resultado reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? É histórico, não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Ó, você ouviu esse final aí? Vai criar Cobrar, o metade das pessoal tem cobrado, né? oportunidades. Vai cobrar, vai criar metade das É. oportunidades e vai fazer gol lá. Não teve tantas assim oportunidades, não foi um Não, massacre do Flamengo, não. né? Ontem, estatisticamente sobre o que foi o jogo, né? Se você olha uma folha de estatísticas do jogo de basquete, você entende exatamente o que foi o jogo, você não precisa ter visto um lance, né, na televisão. No futebol, não. No futebol, muitas vezes, as estatísticas mentem. Ontem o domínio do Flamengo na posse de bola, 76% de posse de bola, 20-11 em finalizações, mas os ataques do Penharol, os poucos, foram muito mais perigosos. E o goleiro do Penharol, a Guerra, ele fez várias defesas e chutes de fora da área ali, que ele encaixou tranquilo. Fez uma ou duas defesas mais difíceis. Acho que o Bruno Henrique teve uma chance de ouro no primeiro tempo, acho que é um gol perdido, né? Cabeceia livre, um raríssimo momento em que o Flamengo consegue fazer uma transição. Justamente o Penharol estava no ataque. O Flamengo, o Gerson recupera, encontra o Arrascaeta pela direita, ele cruza. Bruno Henrique que sobe sozinho na pequena área e cabeceia na mão do goleiro. Cabeceia no único lugar em que ele não podia cabecear, que era onde o goleiro estava no meio do gol. Ele tinha que ter cabeceado para o chão, ele tinha que ter tentado tirar do goleiro. Ele teve tempo, ele subiu, parou no ar, escolheu e cabeceou na mão do goleiro. Então, aí não tem culpa do treinador, né? Tirone, a torcida do Flamengo está mal acostumada e está mimada, essa que é a verdade, né? O Flamengo trocar 10 técnicos nos últimos 5 anos, eu não sei se são 10 ou são 8 ou são 9, sei lá, até perdi as contas, porque a gente vai tentando lembrar. Domenech, Renato, Rogério Ceni, Vitor Pereira, Sampaoli, putz, teve Paulo Souza, nossa, eu nem lembrava do Paulo Souza, o Paulinho tá lembrando aqui porque é xará. Assim, é muito técnico que o Flamengo mandou embora, e quando a diretoria manda embora muito porque o pedido vem da arquibancada e o diretor do Flamengo é populista, os diretores são populistas, é sempre mais fácil fazer o que o torcedor quer do que você bancar, né? E o Flamengo uma hora vai ter que parar com isso, porque só existe competição no futebol brasileiro. Agora tudo bem, agora chegaram as SAFs aí com dinheiro desembestado e o Botafogo com um time caríssimo e tal, mas só existe competição. O Palmeiras só esteve em pé de igualdade com o Flamengo nos últimos anos pela estabilidade esportiva. O Flamengo não tem estabilidade esportiva. O Flamengo está toda hora mandando técnico embora. Deixa o Tite aí por 5 anos que você vai ver se o Flamengo não vai ganhar um monte de coisa. Vai perder algumas, vai ganhar um monte de outras, porque é bom técnico. O Flamengo, em algum momento, ele precisa ter estabilidade esportiva. Tá? Enquanto isso não acontecer, enquanto o Flamengo não tiver estabilidade esportiva, ele vai continuar dando margem para os outros clubes lhe alcançarem ou estarem ali ganhando jogos. Ganhou ontem o Penharol. O Tirone está com um probleminha técnico. Quero lembrar vocês que hoje é dia de likes, 720 likes, hein? 720 likes é a nossa meta. Não estou vendo em quanto estamos, mas todo mundo dando uma dedada aí no like. Homenagem ao 7-2 da Portuguesa sobre o São Paulo, hein? Não posso deixar de fazer essa homenagem. Não sei se o Tirone já está a postos ou tocamos o programa. Ainda não. Bom, vamos lá. Voltou. Nosso Tira está aí, Me, ó, de- indo e vindo. Pois é, me desculpe a travada Tá aqui. acontecendo com a Júlio, internet aí no Rio de Janeiro, hein? tá Ah. caindo aqui. Você estava falando sobre a troca incessante de técnicos do Flamengo. Vou fazer uma pergunta num outro sentido.
criou-se um mito do timaço do Flamengo. Não acho que o Santos seja um time ruim, tem muitos jogadores, etc e tal. Mas esse time, sobretudo o time do Tite, é um time mais imaginário do que verdadeiro? É uma boa pergunta essa, Tirone. É uma boa pergunta. Hoje em dia, no futebol, você precisa fazer contratações de acordo com o elenco que você tem, de acordo com as necessidades do jogo de hoje em dia. O Arnaldo Ribeiro, nosso amigo, fala muito sobre isso, né? Sobre como o Botafogo vai buscar homens fortes, bonitos, vigorosos e altos, né? Você precisa ter uma certa lógica nas contratações que vá além do esse cara joga bem, esse cara não joga tão bem, né? E a gente tem a nítida impressão que no Flamengo contrata-se um pouco pela ocasião ali do mercado, pelo dinheiro que sobra, e chega algum empresário e mostra alguém, e os caras falam, oh, legal, bom, esse cara aí é bom, hein, tal. Quem é o Caraza? É bom. Não estou falando que não seja bom, mas não me parece ter uma lógica de filosofia de jogo. Tá? Me parece ter uma lógica mais do eu posso, eu vou lá e contrato. Eu acho que não tem mito nenhum sobre o elenco do Flamengo. Se a gente olhar para as posições, o Flamengo tem jogadores bons em todas as posições, na defesa, no meio de campo, no ataque. Sofreu com lesões e tal. Eu acho que não tem mito algum sobre o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo é fortíssimo e é mais forte sim que o do Botafogo. Que história é essa agora de a gente falar que não é? Claro que é. Mas o time é outra coisa. Porque o time não é só ter jogador bom. O time tem que ter um encaixe. Tem que ter um encaixe com a filosofia de jogo, um encaixe que os jogadores podem encaixar, podem fazer. E aí eu não acho que o Flamengo tenha montado elencos pensando num time de encaixes, e sim pensando em qualidades individuais. Acho que o nosso Tirone travou de novo. Hoje. Bom, agora voltou. Se o Tirone Voltei? travar de novo, a gente fala da Sul-Americana. Travei, né? Desculpa, voltei. Desculpem, gente. Minha internet hoje tá um horror, mas eu tô tocando aqui. Bom, a nossa enquete tá assim, ó. Resultado do Flamengo no Maracanã foi mais vergonhoso, 47%, assustador, 8%, preocupante, 20%, normal, 25% é o que E diz os likes? a nossa enquete por enquanto. Nossos likes, qual foi a meta mesmo? 720, não finge que esqueceu, não. É homenagem ao 7-2. Estamos com 622 ainda. Mas Ó, vamos tá chegar, quase, né? hein? Hoje dá para chegar. 6-2. Agora vai sair o gol do meio de campo, do Ricardo Lopes, o sétimo. Agora, outras coisas além de dentro de campo, o Tite, será que ele se complica para ficar no Flamengo nesse ano eleitoral? Tem reportagem disso também no UOL. Aqui está aí, a gente vai colocar na tela aí a reportagem dizendo que o Flamengo vive um ano eleitoral, dificilmente ele vai sair do Flamengo, a não ser que aconteça uma tragédia muito grande, mas mostra preocupação com o emprego, mas sabe que A o cara do desfecho Renato. pode ser tchau. Reportagem do Igor Siqueira e da Luísa Sá aqui no UOL. Bom, ano eleitoral sabemos, né? Sempre complicado. Se tá ruim, os candidatos vão prometer na campanha mandar embora o técnico. Se tá bom, o candidato, Um deles lembra já prometeu o Jorge Jesus, né? A volta do Jorge Jesus. o Jorge Jesus ou o Luiz Castro? Jorge Jesus? Jorge Não, Jesus Jorge mesmo Jesus. na promessa? Jorge Jesus. O meu Jorge Jesus, técnico, muito Jorge bem. Jesus. Um deles já prometeu. Pois é, que se fala também no Luiz Castro, né, que foi demitido do Al Nassr, lá da Arábia Saudita, e que tinha feito um grande trabalho no Botafogo no ano passado, até ir lá para o Al Nassr a pedido do Cristiano Ronaldo. Natural, né? Nas eleições do Corinthians no ano passado, a torcida estava satisfeita com o Mano, os dois falavam que iam manter o Mano. Aí começou o ano, deu para ver que ninguém queria o Mano. Mas no processo eleitoral, os dois falavam que iam manter o Mano. E agora, possivelmente, os dois vão falar que vão trocar o Tite. Se chegar no fim do ano, o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e tal, e acabar bem o ano, talvez ninguém mais fale na demissão do Tite. Aí é aquela volatilidade que a gente conhece, né, Tironi? É isso. Muito bem. Olha, vamos fechando por aqui com um recorde lá, com meta batida em 746 likes feitos até aqui. E a gente já está chegando no final. E a nossa enquete ficou assim, Júlio. Resultado do Flamengo no Maracanã foi mais vergonhoso, 47%, assustador, 8%, preocupante, 20%, normal,
25%. Certo? Tironi, deixa eu só dar Oi. um plá de Sul-Americana, porque o Cruzeiro Diga. passeou contra a gente prometeu, né? O Cruzeiro Libertad. passeou contra o Libertad, jogo muito tranquilo, muito fácil para o Cruzeiro. Não vai, a dupla de ataque do Libertad é Roque Santa Cruz e Cardoso. Tem 80 anos a dupla de ataque do Libertad. Impressionante, mais de 80. Deve ter mais de 80. É mais de 80. Não, é inacreditável. É inacreditável. Porque eu lembro que eu jogava bola com os meus amigos lá por ano 2000, saía do UOL lá na Barão de Limeira, ia jogar, e o apelido de um deles era Roque Santa Cruz, porque eu usava sempre a camisa do Paraguai. O cara tá jogando. É um negócio inacreditável, inacreditável. É uma moleza pro Cruzeiro. O Atlético Paranaense, até os 35 do primeiro tempo, não jogou nada contra o Racing. Aliás, puxa vida, né? Amigos que torcem pro Racing e pro Flamengo estão com a cabeça cheia, hein? Grande abraço para o nosso Mauro César Pereira. Mas o Racing jogou melhor do que o Atlético. Jogou bem melhor do que o Atlético nos primeiros 35 minutos. Mas aí o Atlético fez um gol com o João Cruz, o menino que tinha entrado no lugar do Zapelli. E aí o Atlético melhorou, e melhorou muito quando o Pablo entrou na reta final do jogo, quase fez o segundo gol. 1-0, fica de bom tamanho, mas o Racing tem todas as condições de reverter lá na volta, viu, Tirone? O Atlético não transmite tanta confiança, não. Muito bem, então tá bom. Passamos aí a limpo também a Copa Sul-Americana, os jogos principais. Ficamos por aqui. Não saia desse link porque tá chegando o posse de bola com a tropa de choque completa. Valeu, Júlio. Até segunda. Tchau. Tchau, Tirone. Bom fim de semana. Tchau, gente.